é esse, mas vamos abrindo as oportunidades para as gerações vindouras irem identificando melhor e construindo, abrindo espaço para que elas tenham o direito, pelo menos, de pensar esse lugar. Então, aqui eu quis trazer também, eu procurei várias, mas foi difícil achar uma foto só que mostrasse vários tipos de mulheres, porque uma coisa que é muito presente na sociedade hoje, moderna, é uma massificação da igualdade, uma necessidade de sermos todos iguais. Magras, cabelo liso, atriz da Globo, né? Se todo mundo pudesse, todo mundo queria ser atriz da Globo. E se você for parecida, não tá bom também não, porque aí precisava ainda mudar isso aqui, isso ali, isso lá. Então essa coisa do padrão da beleza, da necessidade de se encaixar ali, é muito forte. Então assim, como que tá difícil da gente aceitar a beleza da imperfeição, a beleza da diferença, e não da igualdade, daquela coisa produzida em série, mas a beleza da imperfeição mesmo, a beleza daquele ser humano que está ali, dentro de um contexto, não é um pedaço de carne, não é um corpo, é um ser humano, é uma pessoa que está dentro daquele corpo. Então a valorização disso, desse lugar, precisa começar por nós nos aceitarmos como somos, nos valorizarmos, encontrar em nós mesmos a beleza que a gente acha que só vai ter se a gente ficar parecida com a Isis Valverde, ou seja lá o que for, né? Então, de aceitar esse lugar, de ter orgulho desse lugar, e não mais esse medo, esse receio do lugar da mulher, do lugar de ser menor, né? E da generosidade com a gente mesmo e com as outras. As mulheres precisam muito trabalhar essa generosidade entre elas. A gente é muito crítica e julgadora com as outras mulheres. Então, se tem uma mulher que ela lida melhor com alguma, ela é mais despachada, as mulheres, de maneira geral, não veem ela com bons olhos. Porque ela mostra uma liberdade que a gente ainda não está pronto para assumir e ter. Então, se ela fala o que pensa, se ela veste a roupa que ela quiser e ela dá para quem ela quiser, para a maioria das mulheres, aquela mulher já é uma ameaça. Porque ela pode ter tanta liberdade. Né? Não pode. Mulher tem que ser recatada, vir as pernas fechadas e ser... Né? Então a gente precisa ainda também adquirir esse lugar dessa generosidade entre nós. Essa relação, quando as mulheres iam sangrar juntas lá na tribo americana, elas ficavam nesse momento com trocas de carinho, com massagens, era um momento daquele feminino se ajudar, que é uma coisa muito louca que acontece se a gente se agrupa, casais assim, vão passar um fim de semana no sítio. Chega ali por volta das 10, 11 horas da manhã, um fato natural acontece. As mulheres vêm para cá e os homens para lá. As mulheres vão para a cozinha, porque alguém tem que fazer a comida, todo mundo precisa comer. E espontaneamente, eis que elas se aglomeram ali na cozinha para fazer aquilo, e os homens vão pegar uma cervejinha e trocar uma ideia. Que delícia, né? Tá vendo por que eu não queria ser menina, eu queria ser menino? Porque é muito bem divertido, não é? Tem gente que gosta de cozinhar e isso não tem problema nenhum. Tem homens que gostam de cozinhar e que preferiam estar ali naquela cozinha. Mas não vão estar, porque naturalmente as coisas se separam ali daquela maneira. Né? Então a gente, revendo isso, repensando isso, esse lugar, dessa espontaneidade, eu acho isso assim, um fato muito interessante, o que acontece quando chega a hora do almoço. Isso é muito espontâneo, talvez por termos, né? Não somos todas mães, mas temos a capacidade de ser mãe. Essa coisa do cuidar do outro, do prover o alimento, eu acho que isso também tem a ver, a cultura também tem a ver, tudo ajuda, mas assim, eu estou num lugar de conforto, estou num lugar onde eu quero estar, e se eu quiser estar lá com os homens bebendo, as outras mulheres que estão na cozinha vão meter o pau em mim. Meu Deus, tá folgada, não, menina, essas caras aqui. Então, são muitas coisas. E se o homem também for para a cozinha, largar de beber lá, então, essas coisas que a gente realmente precisa rever os nossos conceitos, para trabalhar os nossos preconceitos e trabalhar esse amor próprio, porque a gente só vai conseguir amar o outro, ter esse sentimento de amor, quando a gente conseguir amar a gente mesmo. Né? Então, eu trouxe aqui um trechinho, que é da Viviane Mosé, é um texto bem maior.